Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica. Aqui as pessoas vindo para poder compartilhar conhecimentos, experiências, ideias, enfim, fazer uma reflexão. E olha só o tema de hoje que nós estamos trazendo aqui: torre de controle na perspectiva do inbound. Como dito pelo presidente da Microsoft, Satya Nadella, temos visto 2 anos de transformação digital em 2 meses nesses últimos tempos. Interessantemente, algumas questões são evidentes no mundo corporativo e, de repente, descobrir que a organização não é ágil, econômica, integrada ou à prova de futuro leva aos tomadores de decisão reinventar políticas, sistemas e ferramentas para colocar as empresas na direção certa. Os saltos operacionais requerem ir além das estratégias. Por exemplo, a febre da última milha leva a reconsiderar as prioridades também no início e no meio da cadeia. O mesmo se passa com o conceito da torre de controle, cujo foco era na dimensão do outbound, ou seja, com foco lá na entrega. Ocorre que a entrega pode ser afetada sem haver o sincronismo da cadeia. Portanto, priorizar também o inbound, a relação com o fornecedor, é essencial para fazer a cadeia funcionar de uma maneira extremamente adequada. É hora, então, de uma revisão. Afinal, o que percebemos são as indústrias inteiras tendo que se reinventar diariamente. Vamos prosear sobre a integração da cadeia e a perspectiva do envolvimento do inbound no contexto da torre de controle. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Marco Ferrari. Olha só que bacana, que legal, quem veio aqui prosear com o Paulo Bertaglia é o Marco Ferrari, uma honra e orgulho, Marco. Seja bem-vindo à nossa prosa. Olá, Paulo. Um prazer estar aqui com você, né? Um grande amigo, parceiro e um grande profissional da área de logística que ajuda aí a difundir, treinar aí toda essa galera da logística no Brasil. Prazer estar aqui com você. Que bacana. Marco, meu amigo, diz uma coisa. Fala rapidinho aí, quem que é o Marco Ferrari? Bacana. Bom, eu sou economista, depois acabei indo mais para a área industrial, fiz especialização em extensão na USP Vanzolini, MBA executivo, cursos na Kellogg voltado para a área de marketing, e eu sempre atuei na área de logística como um todo, supply chain, iniciando em planejamento de produção, então bastante ligado com temas que a gente vai falar agora de inbound. Depois eu migrei bastante para a área de compra, suprimentos e diria os últimos 10 anos na área de distribuição, logística, né? Empresas como Unilever, Natura, Carrefour, Walmart, Johnson, Cielo, né? E há 4 anos resolvi me juntar ao meu grande amigo Daniel Drapac numa empreendimento, né? Empreendedorismo, e nós montamos a iTrack Brasil, e eu migrei de uma área assim totalmente operações. Hoje eu sou responsável pela área comercial da empresa. Então, estou me reinventando a cada dia aí. Que maravilha, que bacana. Parabéns aí, conheço bem o trabalho de vocês aí na iTrack, e realmente eu acho fantástico. Marco, afinal de contas, meu amigo, o que é uma torre de controle? Então, Paulo, boa pergunta, né? Se a gente procurar na literatura, devemos ter mais de 500 definições de torre de controle, que não é uma coisa nova, ela já existiu há 15, 20 anos atrás, saiu de moda para algumas coisas que acontecem na nossa economia, mundo do negócio, e acho que voltou fortemente, né? Com mais tecnologia, acho que uns 5, 6 anos, né? E eu vou procurar passar o que eu aprendi ao longo da jornada desses últimos 4 anos, né? Estando do outro lado da mesa, né? Primeiro eu comprava, agora eu vendo, né? Então, olhando bastante a perspectiva do embarcador, do transportador, do cliente, do motorista, enfim, vendo todos os stakeholders de uma cadeia de controle,
eu vou procurar passar aquilo que eu entendo, né? Está muito longe de ser uma verdade absoluta, né? Na minha visão, eu sempre comparo com os operadores de voo de um aeroporto, né? Onde eles estão lá avaliando vários indicadores e para tomar decisões que, no caso do aeroporto, tem que ser em segundos, né? E qual o objetivo de um controle em aeroporto, né? É dar segurança, fazer um controle dos voos, para que todos os voos saiam e cheguem, né? Com tranquilidade, não tenha nenhum acidente, ou seja, que se cumpra tudo planejado, né? Corrija-se o desvio de rotas, um avião atrasou, outro vai chegar depois, com informação em tempo real. Eu acho que isso é um exemplo ilustrativo bem bacana que eu procuro passar nas interações que a gente tem. Eu acho que a torre de controle, na visão nossa, minha e da iTrack Brasil, é uma gestão proativa de tudo aquilo que acontece no ciclo total, que pode começar lá na matéria-prima, antes até no SOP, que envia informação para o fornecedor produzir, a produção, matéria-prima, o produto, o planejamento, separação, picking, recebimento do produto ou matéria-prima, fabricação, distribuição, produção, picking, aí novamente vamos para a atividade de transporte, cai na mão de motoristas, transportadores, e a gente acompanhar todo esse ciclo em tempo real e interagir com os players, que acho que isso é uma coisa muito importante, a tecnologia tem que permitir interação entre os elos da cadeia, ou seja, o motorista ele pode ter algum problema, seja algum problema na estrada, ele pode ter algum problema chegando no cliente, eu resumiria isso. A torre de controle é um projeto, é um processo, é um sistema, não sei bem como definir, que ela atualmente, né, através de tecnologia de ponta, ela coloca todo mundo que tem interesse em determinado movimento, ação, transporte, serviço que está acontecendo em algum lugar do planeta, que todos estejam na mesma página e interajam com um grande objetivo, cumprir aquilo que foi planejado. Essa é um pouquinho a minha visão, saindo um pouco do mundo acadêmico, indo mais para o lado prático das coisas, tá? Bacana. E aí, o Marco, uma das coisas que me chama a atenção, e eu gostei muito da perspectiva que você trouxe, principalmente para o título do nosso tema aqui na Prosa com Bertaglia, é que a maior parte das vezes em que nós falamos de torre de controle, de alguma maneira, ela está orientada à entrega, ao outbound. E aqui nós estamos olhando pela perspectiva da atenção mais para o inbound, mais para a chegada do material, matéria-prima, insumo, componente. Como é que você enxerga isso, o Marco? Eu sou um dos grandes entusiastas aqui no Brasil de torre de controle inbound. Confesso que ainda estou fazendo um trabalho de catequização ainda. É uma fase de catequização, mas eu acho que tem um potencial enorme que pouquíssimas empresas estão explorando. Eu vou fazer uma brincadeira. Se o produto chegar atrasado, não adianta você gastar mais combustível, emitir mais CO2 no universo para entregar 1 ou 2 minutos. Aonde será que foi o atraso? Foi um desvio da previsão de venda? Foi uma matéria-prima que chegou e foi rejeitada? Foi algum atraso no carregamento? Enfim, às vezes a gente coloca todos os nossos recursos tecnológicos, financeiros, para olhar só a parte final do filme. Aí eu tenho que adiantar o filme no final, porque o atraso ocorreu no início, né? Então, eu acho que esse tema torre de controle inbound aí, muito legal que a gente consiga abordar isso. Eu tenho como missão esse ano, todos os encontros que eu estiver, né? Além de produto de meio ambiente, neutralize, eu vou focar muito essa torre de controle inbound. Eu vejo oportunidades enormes, porém, é muito incipiente. Por quê? Na verdade, não é um número grande de empresas que já tem hoje no Brasil uma torre de controle para o outbound. É pouco ainda. Você falar em digitalização de entregas no Brasil, o que se tem uma digitalização na ponta em tempo real,
você sabe que a gente não tem estatística precisa, é para onde a gente pesquisa aí, se tiver 10, 15% de todas as entregas que são feitas no Brasil hoje, com digitalização em tempo real, é muito, é um número exagerado. Não tem, a gente percebe no dia a dia. Torre de controle, eu acho que vai nessa faixa aí. E quem implanta uma torre de controle, quer que seja por cultura, ou por modismo, ou sendo bem sincero, que dá mais mídia dentro da empresa, o foco total é no outbound. O foco total no outbound. Tira a diferença do atraso de produção de matéria-prima do fornecedor, tudo na custa do last mile. Custe o que custar. Dinheiro ou emissão em termos de meio ambiente. Então, eu acho um tema, assim, muito relevante. Precisa ter coragem para encarar isso, né? E fazer uma integração. E eu acho que é mais simples integrar fornecedores do que integrar transportadores. Eu não tenho a menor dúvida. E a mesma tecnologia que a gente pluga, às vezes, 200, 250 transportadores de um projeto grande nosso, eu consigo plugar 80 clientes. Imagina uma coisa só. Eu sofri muito tempo planejando fábricas de cosméticos, da Natura, eu planejava todas as fábricas, milhões de SKU, etc. Se eu soubesse hoje que uma matéria-prima que sai lá, por exemplo, de Belém do Pará, que ela vai demorar transporte rodoviário 10, 12 dias, sei lá. Se eu soubesse hoje que eu já tenho um atraso no dia de hoje, eu tomaria uma série de ações na minha fábrica, replanejamento, busca de opções, alternativa, informação para o meu cliente final, que é uma coisa muito importante. Eu poderia tomar o ganho de tempo, eu não sei bem como explicar, o ganho de tempo é exponencial, o ganho de tempo multiplica-se o ganho de informação pelo lead time. Se eu souber 12 dias antes que o extrato que eu preciso para fabricar determinado produto, que um consumidor está esperando para receber, eu não vou receber daqui 5, 6, 8, 10 dias, isso tem um ganho enorme para a gente. Dá informação para o cliente final. Outra coisa também, fazendo um tracking do inbound, eu posso tomar planos alternativos. Olha, não vai dar para esperar esse atraso aí. Será que não vale a pena a gente fazer um mix no modal de transporte? Eu ia trazer ele estritamente rodoviário, mas, cara, é um produto, um lançamento, tem tudo convenção marcada, tal. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos trazer de Belém até um ponto A, rodoviário, e lá eu vou pegar um frete aéreo, vai ter que chegar aqui, entendeu? Em vez de ficar, como a gente brinca aí, em vez de ficar acendendo vela, rezando, ou pegando de informações que não são reais, você liga às vezes para o fornecedor, saiu então, está saindo, vai sair. Então, para mim, informação, se eu tiver informação desde a origem, acompanhar, eu posso tomar muitas atitudes preventivas, reativas, proativas, que me ajudem a um planejamento melhor da atividade industrial fabril, comunicar com o meu cliente em tempo real, buscar alternativas, né, preventivas, que eu diria também, e muitas vezes, se a gente analisar, a falta do produto acabado, num centro de distribuição, etc., a causa pode estar num problema no inbound. Então, não adianta a gente querer, vamos triplicar o estoque, vamos colocar agora 25 motoqueiros aqui, o cara entrega em 10 segundos, sai voando para cá, para lá, e às vezes a causa é uma causa um pouco mais na raiz. E ao monitorar o inbound, eu vou conseguir perceber se a mesma matéria-prima, o mesmo produto sempre apresenta problema, vamos buscar um source alternativo. Eu falo com bastante entusiasmo que eu acho que tem um ganho na economia do Brasil como um todo enorme se a gente realmente começar a focar a parte de inbound e fazer uma integração completa, né? Fornecedor, transferência entre fábricas, transferência entre CDs. Quantos problemas a gente não percebe que tem uma falha de abastecimento? Eu tenho o produto na empresa, só que eu tenho que deslocar do CDA para o CDB. Aí não se tem a mesma atenção para transferências internas. Enfim, eu acho que inbound tem assim, até onde a gente pode enxergar, e é uma coisa muito interessante.
ao mesmo tempo que eu vejo uma coisa nova, etc., eu vejo que a implantação não é tão difícil quanto fazer no last mile, porque eu acho que é um circuito mais controlado. É o meu fornecedor, teoricamente, né, vamos supor, ainda mais fornecedor que recorrentemente eu compro dele, eu faço integrações de ERP, hora que eu envio o pedido, hora que ele me envia a nota, já pode entrar num portal, enfim, você pode ter todo o acompanhamento através de uma torre, né? Eu acho que falta um pouco mais de patrocínio, para que esse tema ocorra no Brasil, consciência, né? Porque eu acho que a dificuldade vai ser bem menor. E outra coisa, tá? Ele pode colaborar em muito, eu estou falando de matéria-prima, mas para muitos distribuidores, varejistas, o estoque é de produto acabado. Você concorda, se você tiver mais confiança no lead time, no controle, eu posso reduzir o inventário do meu CD? Por que eu vou ficar com 30 fulfillment no Brasil, invisto em estrutura, e não sou contra, tá? Esse tipo de coisa, mas eu questiono um pouco. Será que eu preciso ter estoque enormes, etc., tal, avançados, ou com o melhor controle da cadeia como um todo, eu consigo ter o mesmo nível de serviço, ou até melhor, com menos investimento financeiro? Esse é um desafio que é uma coisa que eu adoro conversar sobre isso. Bacana, bacana. Marco, sensacional, meu amigo. Nós, olha, passou voando aqui. Nós estamos terminando o primeiro tempo da nossa prosa e nós vamos para o segundo tempo. Eu vou convidá-lo aí, Marco, a tomar uma aguinha, um café, e nós vamos para o segundo tempo da prosa. Eu gostaria de explorar contigo a parte holística da cadeia, né? Ou seja, a rastreabilidade nas duas pontas. Pode ser, Marco? Pode, excelente tempo. Vamos tomar uma água e voltamos. Obrigado. Marco, olha só, meu amigo, fantástica essa prosa aqui. Você está trazendo aí argumentos e elementos importantíssimos para falar da importância do inbound também, nessa parte de gestão da cadeia de abastecimento. Não só olhar pela perspectiva da ponta que entrega, mas também do começo da cadeia e quantos benefícios que você falou aí, né, Marco, que a empresa pode ter se ela também fizer uma gestão muito bem feita no início da cadeia. E eu gostaria de explorar contigo agora, aquilo que nós comentamos no final do primeiro tópico, sobre a rastreabilidade nas duas pontas, olhando do ponto de vista da cadeia toda, né? Desde o fornecedor até o consumidor ou até o cliente final, né? De uma forma holística. Fala um pouquinho para a gente, Marco. Falo, com prazer. Então, até nesse intervalo de tomar uma aguinha, eu estava refletindo um pouco, né? Eu acho que esse controle, né, da cadeia de um modo holístico, acho que eu só consigo, ainda preciso fazer uma lista, não fiz ainda. Acho que tem tantos benefícios que a gente pode conseguir através disso. Vou dar um exemplo simples, tá? Hoje, geralmente, as grandes e médias empresas têm todos os sistemas que fazem lá, os ERPs, planejamento da produção, atualiza, uns utilizam Kanban, etc. Para que tudo isso aconteça, planejamento fabril, né? Você tem as capacidades das plantas, das fábricas, dos CDs, etc. O que você precisa adicionar a isso? A previsão de vendas, né? E a disponibilidade de insumos ou produtos. Imagina o seguinte, eu faço um planejamento, contando com alguns materiais, etc. e tal. Então, uma série de providências, seja numa fábrica, num CD, etc. Você imagina que, com um tracking em tempo real, é possível a gente retroalimentar esse planejamento com informação que eu tenho agora. Vou dar um exemplo. Eu planejei que a matéria-prima X ia chegar sexta-feira, 15 horas. E eu ia entrar com essa matéria-prima, ter o tempo de análise, tal. Eu ia entrar com essa matéria-prima no terceiro turno da fábrica na sexta-feira. Você imagina se eu estou aqui, revisando meu planejamento automático na quinta-feira, eu já consigo conectar o tracking, que não é difícil, tá? Eu sei aonde essa mercadoria está, e a gente consegue calcular hoje qual o tempo previsto de chegada, em quilômetros e tempo. Eu vou supor que eu já puxo esse link e retroalimento esse algoritmo de SOP, etc., e essa informação dá que essa matéria-prima só chega sábado à tarde. Você concorda que eu posso tomar a decisão na quinta-feira
de um replanejamento de atividade de fábrica em tempo real, retroalimentado por uma informação em tempo real. Você está falando de alguma coisa da NASA? Não. Super simples. É só pegar uma informação que está no GPS do motorista, transpor para uma plataforma. Dessa plataforma, eu conecto através de um link para algum sistema da empresa que simula, etc. E a gente pode fazer toda essa atualização em tempo real, né? Isso eu penso bastante no foco de planejar, produzir para atender o consumidor e o cliente final. Agora, tem N benefícios. Vamos supor que você tem docas de recebimento, ou no varejo, na fábrica, e você tem um planejamento de descarga. Aí você está contando que na sexta-feira vão chegar 65 carretas, 50 truques, etc. Aí você coloca 3 turnos, tal. Com o link dessas encomendas que estão a caminho, você pode simplesmente replanejar todo o seu capaz de doca, de carregamento, e na quinta-feira chegar à seguinte conclusão: falou, olha, não vou precisar do terceiro turno na sexta, tá? Em compensação, vai ter um acúmulo de recebimento no primeiro e segundo turno. Pessoal, vamos reforçar o primeiro e segundo turno e liberar o terceiro, ou vice-versa, entendeu? Então, tem tantos e tantos e tantos ganhos que a gente pode ter, eu acho que com um track do inbound, né? Que eu acho que a gente ainda não conseguiu mensurar muito esses ganhos, que a gente fica fissurado, ainda mais quando a gente vê os big players de e-commerce, agora não é mais D mais um, D mais dois, é H mais um, H mais dois, né? É. A briga é 1 hora, 2 horas. Quando a gente vê toda a mídia falando no last mile, eu acho que a gente fica meio míope em olhar para trás, que para ter um produto no estoque, etc., precisa ter toda uma cadeia para trás. Começa no SOP, começa em ter qualidade dos produtos, mas começa em ter um tracking desde da saída. E uma outra área também. Como que você sabe que realmente a sua mercadoria saiu do seu fornecedor? Às vezes a pessoa faz um follow-up por telefone, por e-mail, etc. E a resposta às vezes é assim: ah, tá saindo, saiu, gente. Tá saindo, saiu, não enche barriga, não Uhum. garante planejamento. Se eu tiver um tracking desde a hora que emitiu a nota na fábrica, lá no interior do Rio Grande do Sul, eu vou ter certeza que aquela mercadoria realmente está a caminho, né? Então eu consigo enxergar bastante coisas, até no próprio tempo, né, que você tem de, às vezes você tem que ter gasto de hora extras para recebimento após horário, enfim, é toda uma cadeia que acho que você pode movimentar, né? Até para medir o SLA do fornecedor, por exemplo, dependendo da categoria que você compra, se é CIF ou se é FOB, eu acho que tem que ser analisado em conta no lead time do fornecedor esse tempo de transporte, tempo de atraso. Não adianta eu ter um fornecedor barato se ele utiliza um transportador que sempre atrasa. Vale a pena? Ele é 15% mais barato que o outro, só que ele usa uma transportadora que o cara demora 5, 6 dias a mais. Aí, ou eu tenho sempre falta do produto dele, ou eu carrego no inventário para ter mais, numa visão de CTO, né, do custo total de aquisição, acho que a gente tem que começar cada vez mais a levar em conta tudo isso, atrasos, prazo de entregas, regularidade, não só avaliar lá esse que fornecedor custa $1. Aí esse aqui 90 cents. Ah, vou no 90 cents e vamos tocar para tudo isso, né? E eu volto a falar, tá? Eu acho que não é fácil, sabe por quê? Você é o comprador. Você concorda que você já tem um relacionamento com o seu fornecedor? Você tem negócios, às vezes tem negócio de médio e longo prazo. Hoje em dia, com toda essa tecnologia que tem, você acha que tem alguma dificuldade de fazer conexão de APIs, que são conexões que não demoram nem 3 horas para o sistema se conversar? É só saber o item, o produto. Então, ainda mais de relacionamento que você tem de médio e longo prazo, acho que é um ganho benéfico para todo mundo, né? Você ter toda essa conexão acompanhando e também outra coisa, né? Vamos olhar a nossa realidade do Brasil, realidade de estradas. Dá para garantir que um veículo que sai da Bahia hoje vai chegar com segurança no meu CD em São Paulo, bonitinho, de acordo com a SLA planejado? Não dá. Tem problema que o pneu fura, as estradas estão horríveis, tem problema de segurança nas estradas. A hora que você começa a acompanhar tudo isso com uma visão de torre de controle,
já existe o acompanhamento na visão de seguros, o rastreador, etc. Mas isso acho que é uma visão muito macro, na minha visão, para planejar a fábrica, planejar. Eu não planejo o caminhão, né? Eu planejo um item, uma matéria-prima, um produto que está dentro do caminhão. Essa é a diferença que a gente explica um pouco. O pessoal fala, mas eu já tenho rastreamento. Uma coisa é rastrear o veículo, outra coisa é rastrear aquilo que está dentro do veículo. Uhum. Não adianta você saber que o caminho tem uma carreta, hoje na BR-116, show, minha carreta está lá. Mas o que tem dentro dessa carreta? E se for uma carga fracionada, que ele passa no ponto A, para o ponto B, para o ponto C, ele já fez as entregas do ponto A? Como é que está a distância das entregas do ponto B, né? Enfim, eu acredito muito nisso de envolver realmente todos os players da cadeia, né? Numa visão holística e não se preocupar só, a brincadeira que eu faço, não adianta ficar cobrando o motoboy para ele ser desesperado, entregar em 5 minutos, etc., para o cliente. É válido, porém, acho que a gente tem que ter uma visão mais holística do supply chain. Bacana. Eu gostei dessa perspectiva que você trouxe, Marco, dessa visão holística, porque uma das coisas que também eu bato na tecla aqui é que nós falamos muito sobre o last mile, a última milha, né? Mas nós temos que dar um foco também na parte intermediária da cadeia e na parte inicial da cadeia, que eu chamo aqui de first mile, né? Ou a primeira milha, dê-se o nome que queira dar para isso. Então, quando você olha holisticamente isso, olhando pela perspectiva de todo o fluxo de material, desde a entrada, a conversão, até a saída, o transporte, né, a locomoção dos veículos, o uso de equipamentos dentro da intralogística, carga, descarga, uso de docas, né, as análises de qualidade, porque tem coisas que vão ser aproveitadas, outras vão ser rejeitadas, passando também pela armazenagem, pelo abastecimento, quer dizer, todo esse contexto ele é extremamente importante para a gente ter aquele sabor, aquele flavor, né, da chegada no cliente, ou seja, aqui nós estamos falando da experiência do cliente, e veja que interessante, nós estamos chegando em alguns elementos, todos eles operacionais, mas para atender algo que é estratégico, que eu botei na estratégia da minha empresa, que é eu quero atender bem o meu cliente com satisfação. Só que não adianta eu simplesmente colocar isso como uma meta, um objetivo, uma estratégia da organização, se eu não tenho todo o resto muito bem trabalhado. Marco, nós estamos finalizando a prosa, mas eu gostaria que você deixasse aqui umas dicas para as pessoas que querem trabalhar com esse contexto da torre de controle no inbound. Nós sabemos que tem muitas métricas envolvidas nesse processo todo, logicamente as pessoas têm que medir principalmente lead time, prazo de entrega, né, qualidade, nível de serviço, uma série de coisas, mas quais são as dicas, né, envolvendo inclusive, se você puder, um pouco de tecnologia nesse negócio? Bom, eu acho que a primeira dica é ter a vontade e a coragem de querer implantar. Para mim, essa é a regra de ouro número 1. Eu quero implantar o inbound mesmo? Eu estou afim mesmo de implantar ou eu vou fazer porque é modinha? Se realmente você está afim, acho que a segunda dica que eu dou, nem chegando em tecnologia, é engajamento. Acho que você tem que engajar o seu fornecedor, explicar o porquê para o seu fornecedor, engajar a área de compras, a área de planejamento, a área de qualidade, as áreas que estão envolvidas. Fala, gente, é um projeto conjunto. O objetivo nosso é atender bem o nosso cliente. Não é um projeto da área A, da área B, da área C. Estamos juntos? Estamos juntos. Se você decidiu, você tem um engajamento, acho que aí você tem que buscar uma forma simples que consiga conectar rapidamente 10, 20, 15, 30 ou 1 milhão de fornecedores rapidamente, de uma forma padronizada, para que as informações cheguem de forma padronizada para você, fazer alguma interface com os seus sistemas também, para te ajudar numa automação. A partir daí, monitorar e, como o Paulo falou, avaliar todos os KPIs que você tem, lead time, índice de rejeição, uma série de coisas, e retroalimentando esse modelo, né? Essa dica que eu deixaria. E uma outra dica, a gente tem um case muito interessante
de um dos grandes embarcadores nacionais aí, o pessoal está tudo colocando foco no Last Mile. Gente, chama a transportadora aqui, num 3 dias não dá não, tem que ser em 1 dia, 2 dias. Nós implantamos lá um BI, onde a gente vai buscar desde o nascimento do pedido do consumidor, desde a hora que ele entra na empresa. A gente extrapolou a logística, tá? A gente tem um projeto bem bacana disso aqui. Aí a gente começou a medir, aí uns chamam o ciclo do pedido, cycle order, né? A gente verificou o seguinte, qual o tempo que fica parado na área de cobrança? 5 horas. Qual o tempo que faz na separação da mercadoria? 8 horas. Aí eles estavam matando o coitado do motorista. Então, através desse dado que a gente avaliou de todas as etapas da cadeia, hoje o tempo que se perde em área de cobrança passou acho que de 5 horas para 30 minutos no máximo, melhorou o tempo de picking, ele conseguiu aumentar um pouco até o prazo de transporte e está entregando mais rápido para o cliente. Essa é uma outra coisa. Se você medir, eu estou com problemas internos em casa e às vezes eu quero focar. Eu acho que uma torre de controle inbound, ela pode enxergar abastecimento e ela pode passar por essas etapas aqui. Cadastro do pedido, aprovação do pedido. Nós estamos conectados no WMS, eu sei quanto demora para fazer um picking e não colocar todo o nosso canhão no last mile. Acho que, resumidamente, a gente poderia ficar falando aqui mais 3 dias, né? Acho que é isso que a gente está aprendendo ao longo do dia aí. Marco, maravilha, meu amigo, fantástica a sua contribuição aqui para a Prosa com Bertaglia, fiquei muito feliz, gratidão enorme, realmente trazer pessoas aqui para que elas compartilhem conhecimentos, as experiências, você é uma pessoa extremamente experiente. Marco, ao infinito e além, um abraço virtual para você, meu amigo, e aquilo que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Muito obrigado, Paulo, um abração para você, foi um Um prazer. abraço. Tchau, tchau.